Olá, você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Começa agora o AgroMais Entrevista e no programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto que preocupa o produtor rural, o seguro rural. Você está vendo, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, está fazendo um esforço e promete apresentar um novo modelo de seguro rural já na safra 2024-2025. Mas será que essas mudanças vão chegar a tempo de beneficiar o produtor nessa próxima safra? Para saber mais sobre este assunto, eu convido para participar do programa de hoje o Joaquim Neto, que é o presidente da Comissão de Seguro Rural da Federação Nacional de Seguros Gerais, que está aqui conosco. Joaquim, prazer te receber aqui, viu? Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado mesmo. Joaquim, deixa a gente dar um pontapé inicial nessa conversa aqui, porque vamos dizer o seguinte, o seguro rural a gente está vendo, a subvenção dele tem sido insuficiente, né? Quer dizer, o governo fala em 3 bilhões de reais e muitas vezes não chega nem a esse valor. Nesse ano, por exemplo, no final do ano passado, a gente viu o ministro da Agricultura correndo atrás de 500 milhões de reais. E agora o ministro promete anunciar um novo modelo de seguros aqui para o Brasil que vai ampliar, trazer mais segurança, essas coisas todas. Para a gente começar esse debate, isso é possível de ser feito já na próxima safra sem o aumento da subvenção? Olha, Leandro, a subvenção é exatamente o modelo que outros países têm utilizado para amparar o agronegócio. Modelos como o americano, canadense, da China e da Índia. Então, países que têm a agricultura forte utilizam da força do governo para apoiar a aquisição do seguro agrícola, garantindo aí perdas dos agricultores e que os agricultores continuem na sua atividade. Sem recurso de subvenção, isso fica muito difícil. Você citava aí que muitas vezes o governo não consegue os 3 bilhões, na verdade tivemos anos que não conseguiu nem 1 bilhão de reais para subvenção. E um outro fato bastante importante é que muitas vezes esse recurso não é, quando é destinado, não é destinado no momento adequado. Então nós estamos aqui no início do mês de fevereiro e ainda não tivemos as contratações de subvenção para a safra do milho segunda safra, safrinha, né? Então esses pontos são realmente preocupantes. A safra 24-25, que se inicia no segundo semestre do ano, precisamos de recurso para esse programa de subvenção. Se ele não acontecer até julho, quiçá a safra 24-25 tem os mesmos problemas das safras passadas. Então, Joaquim, se o problema de fato é a subvenção e a gente depende muito do recurso orçamentário enquanto não se encontram outras alternativas ou pelo menos um modelo que seja mais sustentável, eu lhe pergunto, a gente viu, por exemplo, que a proposta originária que foi mandada pelo governo ao Congresso já era insuficiente, 1 bilhão e 60 milhões de reais. Quer dizer, perto dos 3 milhões é um valor realmente um terço, quase um terço, menos, um pouco mais de um terço do valor necessário. E o Congresso ainda tratou de reduzir esse valor para 960 milhões de reais. O poder público está fazendo a sua parte em relação ao seguro rural? Olha, Leandro, temos identificado uma grande dificuldade do governo entender a necessidade do seguro agrícola. Recentemente, tivemos aí na safra 21-22 perdas bem elevadas, principalmente nos estados do Centro-Sul, Mato Grosso do Sul, Paraná principalmente. E agora no ano passado, tivemos aí por conta do El Ninho, perdas muito relevantes no Centro-Oeste. Principalmente Mato Grosso tem sido o estado mais afetado na principal safra de verão, que é a da soja. O seguro pode e veio atendendo a esses agricultores que passam por esses problemas climáticos. Sem o seguro, o agricultor deixa de atender os seus financiamentos, as suas compras de insumos e pode até deixar de continuar na atividade. Temos aí, então, trabalho muito grande, de longa data, mas muito grande ainda,
tentando sensibilizar o governo, seja Ministério da Agricultura, seja Ministério da Fazenda ou do Planejamento, da importância do seguro rural. E, para tanto, identificamos que a necessidade de se deixar o seguro rural ou a subvenção ao seguro rural, melhor dizendo, com a rúbrica de operações oficiais de crédito, para que não possa haver cortes, bloqueios ou contingenciamento, que tem sido um dos grandes problemas, inclusive, não só de aporte de recurso necessário, mas desse recurso ser cortado, bloqueado ou contingenciado. Não é um trabalho fácil, mas acreditamos aí que consigamos sensibilizar os nossos governantes. Joaquim, mesmo insuficiente o recurso, ele é pulverizado no Brasil de maneira equânime, quer dizer, produtores do norte, nordeste, centro e sul do Brasil têm buscado a proteção das suas lavouras de maneira geral, ou pelo menos da mesma forma? Olha, o que temos, Leandro, é que a produção agrícola é mais relevante nos estados do Centro-Sul. Norte e Nordeste despontam ainda há pouco tempo nessa busca por maior produção. As seguradoras são 14 seguradoras do segmento que atuam nesse seguro agrícola, né, que a gente está falando, e tem disponibilidade para fazer em todas essas regiões. Mas, historicamente, a contratação é mais nos estados do sul, talvez por conta de maior cultura ou talvez dos agricultores, né? Ou talvez também por conta de maior incidência de eventos climáticos. Só que esses eventos climáticos têm sido mais frequentes e mais severos, né? Atingindo, por exemplo, agora até no Mato Grosso por conta do Laninha. Então, o que vemos é que a contratação ainda é mais atendida, vamos dizer, para os estados do Centro-Sul, mas as seguradoras têm capacidade e possibilidade de atender os outros estados. Quer dizer, além do valor ter que chegar no volume adequado, na hora certa, ainda tem esse problema para alguns dos produtores, que é talvez a cultura mesmo de proteger as suas lavouras, até mesmo em razão de efeitos climáticos mais seguidos. Se a gente olhar, por exemplo, a gente sabe que no sul do Brasil, nos últimos anos, tem ocorrido efeitos climáticos bastante significativos, com secas muito profundas, com chuvas, como aconteceu, por exemplo, no ano passado, também bastante contundentes. Esta questão ainda do hábito cultural, de alguma maneira, também limita essa questão do acesso ao, pelo que eu estou entendendo que você falou, do acesso ao valor do seguro rural, né, para alguns dos produtores, principalmente aqueles lá do norte e nordeste do Brasil, como você mesmo disse. Sem dúvida, exatamente isso, Leandro. Por exemplo, nessa última safra, tivemos aí perdas bastante relevantes por conta de excesso de chuva no plantio, causando aí a necessidade de replantio das suas lavouras, prejudicando a colheita dos grãos, principalmente soja. Então, em alguns momentos, as localidades são atingidas de modos diferentes. Em termos de área coberta, a gente tem aumentado esta cobertura ou temos reduzido em razão dessas questões e dificuldades orçamentárias, Joaquim? Olha, Leandro, infelizmente temos reduzido drasticamente a área plantada segurada. Os dados do programa de subvenção ao seguro rural demonstram uma redução bastante grande. As seguradoras comercializam também além do valor da subvenção, né? Então, agricultores, mesmo sem o recurso de subvenção, podem garantir o seu seguro através do pagamento integral, né, da contratação do seguro, mas acaba sendo mais custoso e menos interessante para o agricultor. Isso é uma grande perda. Tínhamos cerca de 15% da área plantada assegurada e agora imaginamos que essa redução esteja da ordem, chegando aí na ordem de 10%. Isso é muito ruim, né? Muito pouco, né, Leandro? Se a gente fizer uma comparação com outros países que têm uma cobertura maior, o que a gente pode dizer? Porque realmente o valor que você apresentou aqui é um valor preocupante, né, Joaquim? Quer dizer, 15%, se a gente considerar que estamos com risco climático cada vez mais acentuado, nós vamos dizer assim que o produtor está numa situação de risco muito grande, né?
Sem dúvida. O seguro é uma forma de precaver, né, as perdas. Países como Estados Unidos, Canadá, China e Índia têm cerca de 80% da área plantada segurada. Os aportes nesses governos que eu mencionei são bastante elevados, fazendo com que o agricultor tenha confiança no governo e continue na sua atividade. Isso não tem acontecido ultimamente, infelizmente. Quando o agricultor compra os insumos, ele não tem certeza se o recurso da subvenção vai atender aquela apólice, aquela área que ele está pretendendo plantar ou não. E isso é ruim para o agricultor, ele fica sem ter a garantia da subvenção. E, consequentemente, também, muitas vezes, sem ter o próprio seguro. Uhum. Quer dizer, isso eu imagino deva provocar uma grande insegurança, mas a gente também ouve, Joaquim, e aí nós naturalmente vamos entrar nesse assunto logo depois do intervalo, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma pincelada sobre isso. O produtor tem reclamado muito sobre os altos custos para cobrir a lavoura. Isso de fato se confirma se a gente fizer uma comparação em relação a outros países que têm uma cobertura mais elevada, como você mesmo citou aí o Canadá, os Estados Unidos, por exemplo, que chegam a quase 85%? O que temos no seguro é a questão do mutualismo. Como funciona o mutualismo? Muitos agricultores contratam o seguro para poucos terem a sua utilização ou indenização. Dessa forma, há um equilíbrio nos valores. Infelizmente, com os eventos climáticos que tivemos no Brasil na safra 21-22, essas perdas foram maiores do que a arrecadação com as apólices de seguro. Então, fez com que houvesse a necessidade de um repasse nas safras seguintes, né, para aquisição dos seguros. E ainda, somado à questão de pouco valor de subvenção, houve um maior acréscimo para o agricultor no valor a contratar o seu seguro. Então, é possível que isso tenha diminuído também a contratação de seguros. Tá bom, Joaquim, eu vou pedir a gentileza de você aguardar um instantinho, a gente vai para o intervalo comercial e volta rapidinho, tá bom? Ok? Obrigado, Leandro. Tá bom, a gente volta já já, não saia daí, rapidinho. Nós voltamos com o segundo bloco do Agro Mais Entrevista e no programa de hoje estamos falando sobre o seguro rural. E para falar sobre este assunto, eu recebo o Joaquim Neto, que é presidente da Comissão de Seguro Rural da Federação Nacional de Seguros Gerais, que está conversando conosco. Joaquim, no primeiro bloco a gente fez uma abordagem sobre as dificuldades, os problemas, a cobertura de fato é bastante baixa do seguro rural aqui no Brasil, comparado com países mais desenvolvidos, como você citou até os Estados Unidos, o Canadá. E a gente está vendo aí o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, prometendo novidades para os próximos anos. Ele, inclusive, recebeu representantes do México para entender melhor o sistema lá no México, como é que ele funciona. E aí eu queria fazer uma abordagem com você sobre, de fato, o que esperar daqui para frente. O ministro já disse que na safra 2024, 2025, já vai ser possível encontrar novidades. Na percepção do setor privado, isso de fato é possível em tão curto espaço de tempo? Olha, Leandro, torcemos aí para todo o empenho do governo federal, do Ministério da Agricultura e Pecuária brasileiro. Tivemos recentemente, aí no mês de janeiro, conversando com o novo secretário de Política Agrícola, e para ele e equipe os nossos desejos, os nossos anseios, a necessidade dos agricultores. Ou seja, a necessidade de recurso de subvenção. Sem esse recurso, o agricultor fica órfão no momento da colheita por conta de perdas climáticas. É isso que temos visto. Países aí que têm uma agricultura bastante relevante têm apoiado seus agricultores com maior recurso de subvenção. Infelizmente, ainda não alcançamos esse patamar. O que você mencionou, Leandro, aí, por exemplo, no México, o México não tem recentemente mais programa de subvenção. Ele assim, de uma forma de seguro paramétrico, que também existe no Brasil, mas que pode não atender plenamente os agricultores. Então,
desejamos aí que o ministro da Agricultura tenha um plano aí bastante ousado e efetivo para o setor, mas não deixe de lado o volume necessário e merecido para o agricultor brasileiro. E que novidades seriam essas? Quer dizer, o que poderia vir a complementar, por exemplo, uma análise de risco mais precisa em relação à situação, por exemplo, da agricultura brasileira? A gente sabe que nós vivemos num país que é um continente, né, Joaquim? Sim. Primeiramente, no nosso viés aí da Federação das Seguradoras Gerais, a FENSEG, temos um grupo de trabalho aí, um grupo que chama Comissão Técnica, que envolve todas as seguradoras que atuam no segmento. Isso já ocorre há bastante tempo e a gente tem demonstrado aí para o governo federal, para o Ministério da Agricultura, as necessidades dos agricultores. A primeira dela, então, como já havemos falado anteriormente aqui, é o volume de recurso de subvenção. A segunda delas é o momento dessa disponibilização de recurso, ou seja, o agricultor tem que ter a certeza de que ao acessar o seguro ele vai ter a subvenção correspondente à sua apólice. E o terceiro, o pagamento desse valor antes do momento da colheita da sua lavoura, né? E isso parece ser muito simples, mas a gente precisa que isso se realize. Essas 14 seguradoras que mencionei para você já utilizam também de alguns desenvolvimentos de seguros paramétricos, mas o agricultor ainda não tem o estímulo para a contratação deles. Talvez um percentual maior de subvenção pudesse estimulá-lo. É o que nos parece, Leandro. Mas como é possível o México tirar a subvenção e ainda assim permanecer como um modelo a ser seguido, Joaquim? Olha, não temos na FENSEG o México como um modelo de subvenção. O que imaginamos aí são os principais players internacionais, né, como os Estados Unidos, como um grande produtor de commodities, né. Existe um grande aporte ao agricultor através da Farm Bill, que define um apoio na aquisição de insumos, de máquinas, a contratação de seguro, dados meteorológicos para isso e até a aquisição da produção agrícola com preços mínimos, estoques reguladores e logística de exportação. É um modelo muito interessante e nos parece o melhor a ser seguido. Quer dizer, mas ele não poderia, ele não, pelo volume de informações que você trouxe aqui sobre esse novo modelo, ele não é algo a ser implementado, por exemplo, em curto espaço de tempo, né? Exige, por exemplo, investimentos em unidades meteorológicas espalhados pelo país todo, né? Exato. Imaginamos que isso não possa ser feito, vamos dizer, para o próximo ano, para este ano ou para o próximo ano. Porque o volume de fato de recursos a ser investido seria muito grande. Mas aí, naturalmente, isso enseja uma outra pergunta sobre a cobertura do seguro rural aqui no Brasil. Você falou que ele é muito baixo, algo em torno de 14, 15% da área plantada. Mas quais são as culturas de fato que recebem a cobertura do seguro rural aqui no Brasil? Olha, Leandro, temos principalmente as culturas de grãos, como soja, milho e trigo, as principais a serem direcionadas as suas coberturas. Mas também o mercado brasileiro tem mais de 100 atividades agrícolas passíveis de cobertura em seguro, como frutas, hortaliças, café, cana, dentre tantas outras. Então, imaginamos aí que se o agricultor tem a sua propriedade, tem a possibilidade de perdas climáticas, como seca, excesso de chuva, geada, granizo, entre outras, ele pode contar com alguma seguradora que atenda à sua necessidade. Essa comercialização pode ser dada por instituições financeiras ou o próprio corretor de seguro. Lembrando que a contratação deve acontecer antes do momento do plantio, do transplante, se estivermos falando de hortaliças, né, ou de podas, se estivermos falando de frutas, para que todo o ciclo fique segurado. Uhum. E é importante dizer também, e o produtor prestar atenção, porque são mais de um tipo de seguro, né? Você pode proteger contra multirriscos ou
criar um acidente meteorológico específico, né? Exatamente, Leandro. Hoje o mercado brasileiro tem basicamente 3 possibilidades de seguro. O seguro paramétrico, que é uma das, ideias do governo federal, que já ocorre no Brasil, mas é pouco utilizado. O seguro multirrisco, que é aquele que abrange vários riscos, como esses que eu mencionei, como seca, excesso de chuva, granizo, geada, dentre outros, e aí ele é mais utilizado para a produção de grãos. Ele pode utilizar somente a garantia do custeio ou até a produtividade como um todo. E o seguro de riscos nomeados, que é aquele que define-se mais para a utilização de frutas e hortaliças, e ele escolhe principalmente um dos eventos climáticos como granizo ou granizo e geada. E aí as perdas estarão garantidas pelas seguradoras. Agora, soa ainda mais estranho, Joaquim, quando você diz que o Brasil é um país que talvez tenha mais densidade agrícola do que qualquer outro país. E nós temos uma cobertura que, se olharmos proporcionalmente, ela é bastante pequena. Isso, na verdade, não chama a atenção das seguradoras, ou pelo menos do mercado de seguros mundial, esta não diria uma falha, mas talvez essa deficiência que se tem em relação à cobertura em um país que é tão densamente favorecido do ponto de vista da oferta de plantio de alimentos, quanto de fato do número de ocorrências climáticas que a gente tem aqui por se tratar de fato de um país continente? Olha, Leandro, bom ponto que você tocou. Temos aí um histórico muito mais de assistencialismo, de garantir o financiamento, garantir o refinanciamento, a rolagem de dívidas, muitas vezes até por conta de eventos climáticos. Isso é um custo muito caro para o país. E foi isso que outros países, como eu mencionei, Estados Unidos, entendeu que o apoio à aquisição do seguro é um custo muito menor para o governo. Então, quando se contrata o seguro, essas perdas são garantidas se vierem a ocorrer e o agricultor pode, contratando a apólice de seguro, ter o valor pós sua verificação de perdas para pagar os seus financiamentos ou assumir os compromissos que ele adquiriu anteriormente, como compra de insumos, seja em instituição financeira ou em alguma revenda ou de insumos ou cooperativas. Dessa forma, ou melhor, dessa sorte, o agricultor está amparado. No Brasil, temos aí um vasto repertório de companhias de seguro e temos 14 que atuam no mercado brasileiro em seguro agrícola, algumas delas nacionais, outras delas internacionais, mas que utilizam também de atuar no mercado brasileiro. Temos então aí um trabalho realizado e imaginamos dar continuidade para atender o agronegócio brasileiro. Imaginamos aí, Leandro, que a necessidade seria de que atendêssemos pelo menos 50% da área plantada segurada. Dessa forma, teríamos um melhor equilíbrio entre a arrecadação e indenização, fazendo com que o custo fosse menor para os agricultores. Porque o que temos nos últimos anos é que as perdas têm sido frequentes e as regiões onde tem perdas são as regiões que contratam. Isso é ruim porque fica um resultado negativo tanto para a seguradora, né, quanto para os resseguradores que apoiam todo esse segmento do seguro. Exatamente, o que demonstra aí que a baixa cobertura, no fim das contas, acaba revertendo em um custo maior para o produtor que acaba tendo que bancar, na verdade, um pequeno número de produtores acaba tendo que bancar o custo total. E eu acho que é um bom parâmetro para a gente ver exatamente como isso funcionou. Vocês têm, por exemplo, o valor dos prêmios pagos no último período e o valor recebido pelas seguradoras? Temos sim, Leandro. Por exemplo, em 2021, o mercado de seguro agrícola brasileiro arrecadou 4 bilhões e 800 milhões de reais e tivemos de indenização, né,
para os agricultores 5,3 bilhões de reais. No ano passado, de 2020, desculpa, no 2022, a arrecadação cresceu da ordem de 30,7%, foi para 6,3 bilhões, e as indenizações subiram cerca de 65%, chegando a 8,8 bilhões. Para o ano de 2023, de janeiro a novembro, não temos aí os números fechados, tivemos uma diminuição entre o mesmo período do ano anterior de 16%, talvez por conta da dificuldade que mencionou de maior aporte daqueles 500 bilhões à suplementação, né, ao recurso de subvenção. Então, só contrataram-se 5,2 bilhões, menor do que o ano anterior no mesmo período. Mas o dado positivo é que diminuímos a sinistralidade, ou seja, o valor de indenização. Ele ficou da ordem de 2 bilhões de reais, uma redução de 77%. Temos aí com esses números uma identificação aí que o mercado de seguro tem apoiado o agronegócio, principalmente nos anos de 2021 e 2022, onde esses valores de indenização foram maiores do que o de arrecadação. Bom, de qualquer forma, a gente mostra aí que há um desequilíbrio na sustentabilidade do setor, o que significa dizer que é preciso de fato avançar nesse processo, porque naturalmente ele, diante dos números que o Joaquim apresentou aqui, ele não se torna um mercado atrativo para que se você realmente traga investimentos nesse setor da cobertura do seguro rural aqui no Brasil e, consequentemente, o produtor brasileiro acaba ficando aí bastante vulnerável em relação aos efeitos climáticos que são cada vez maiores e cada vez mais recorrentes aí afetando toda a produção brasileira. Joaquim, infelizmente o nosso tempo já está esgotado, mas eu agradeço demais a sua participação, foi muito esclarecedora. Um grande abraço para você e com certeza a gente volta a conversar a respeito desse assunto logo ali na frente. Muito obrigado, Leandro. Um grande abraço a você e todos os seus ouvintes aí. Um grande abraço a você e para você que esteve conosco. Muito obrigado pela gentileza, pelo carinho, pela atenção e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.